a palavra de Cristo. Aquele que assim veio da parte de Deus em perfeita santidade. Na mais elevada sabedoria, no amor mais insondável, esse mensageiro do céu, que resume em si todas as perfeições divinas, falou. Ensinou as multidões que se aglomeravam em torno dele, cheias de entusiasmo e admiração. Que tesouro precioso é tal ensinamento! Ele provém daquele que pôde dizer, eu sou a verdade, porque ele é, acima de tudo, a santidade. Somente a santidade dá infalibilidade. Mostrem-me um homem santo, sem mancha, perfeito. Ele não precisará apoiar-se na autoridade de ninguém, pois sua palavra levará em si mesmo selo da autoridade soberana, marca da verdade absoluta. Ele dirá apenas aquilo de que tem certeza. Jesus era puro e santo. Quem me vê, diz ele, vê o Pai. É por isso que sua palavra é a própria expressão da verdade divina. A santidade de sua pessoa nos garante a verdade de todo o seu ensinamento. Cristo falava com autoridade e não como os escribas. Estes tinham títulos, pergaminhos, uma posição adquirida e reconhecida. Era a autoridade religiosa oficialmente constituída. Jesus não tem nada semelhante, no entanto, fala com autoridade. Os escribas, com todos os seus diplomas e pretensão de suceder a Moisés, não têm verdadeira autoridade, mas Cristo, que nunca frequentou as suas escolas, possui-a plena e inteiramente. Cada palavra que sai da sua boca traz em si mesma a sua evidência. Não precisa ser confirmada, a santidade daquele que a pronuncia confirma e lhe imprime o selo divino. A própria multidão reconhece isso. Por isso, Jesus não discute, ele afirma. Seus mandamentos devem ser observados como vindos de Deus. O céu e a terra passarão, diz ele, mas as minhas palavras não passarão. E 19 séculos já mostraram a verdade dessas declarações solenes. Você quer autoridade? Aqui está ela, precisa, soberana e inecusável. Todos os ensinamentos humanos se eclipsam e desaparecem diante do ensinamento de Cristo, como as estrelas diante do dia que nasce. Onde encontrar essa palavra divina, essa verdade infalível, tão necessária à minha alma quanto a luz aos meus olhos e o ar ao meu peito? Meu coração aclama, o mundo suspira por ela. E tudo aqui embaixo exclama com o poeta. Levanta as velas do mundo. E mostra-te, Deus justo e bom. Precisa dessa luz que vem do alto, que traz consigo consolo, esperança e força. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde encontrar a palavra de Cristo? Se é necessário, para possuí-la, fazer uma longa e dolorosa peregrinação, ajoelhado sobre pedras pontiagudas? Nada deveria deter. Quem tem sede da verdade suprema? Deus seja louvado. Temos a palavra de Cristo ao nosso alcance, nas páginas sublimes do Evangelho. A mesma voz que São Agostinho ouvia ainda hoje pode ressoar em nossos ouvidos e repetir a cada um, pegue e leia. A palavra Evangelho significa boa nova, notícia alegre. É com este termo tão suave que se designa toda a obra de Cristo. Ele veio, de fato, para trazer ao mundo a boa nova do amor de Deus, oferecendo a graça a todos os pecadores. Todo o seu ensinamento pode resumir-se nesta palavra repetida frequentemente às multidões que se aglomeravam à sua volta. Arrependei-vos e crede na boa nova. Marcos 1:15. Essas palavras de Cristo, esse ensinamento divino, não podiam ficar apenas confiados à memória dos homens, logo teriam sido desfigurados e tornados irreconhecíveis. Por isso, os apóstolos não se contentaram para entregar ao mundo o que aprenderam da própria boca do Salvador. Eles escreveram toda a história de seu amado Mestre. Uma única questão poderia nos deter aqui: os apóstolos nos transmitiram fielmente os ensinamentos de Cristo? Podemos ter absoluta confiança nesse ponto. Eles foram testemunhas oculares de sua vida e de seus atos, ouvintes privilegiados de sua palavra, viveram constantemente com ele na mais completa intimidade durante todo o tempo de seu ministério. Como poderiam ter se enganado? Ouçam um deles. O que era desde o princípio, o que ouvimos,
o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos capturam o verbo da vida, pois a vida se manifestou, nós a vimos, damos testemunho e vos anunciamos essa vida eterna, que estava com o Pai que nos apareceu. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos para que também vós estejais em comunhão conosco. 1 João 1:3. Além disso, os apóstolos deram a vida em vez de se retratar, morreram mártires pela causa do Evangelho. Como poderiam querer enganar-nos? É preciso acreditar, diz o famoso Blaise Pascal, nos testemunhos que são degolados. Além disso, como observa o filósofo Jean-Jacques Rousseau, não é assim que se inventa. E o Evangelho acrescenta que tem características de verdade tão grandes, tão impressionantes, tão perfeitamente imitáveis, que o inventor seria maior do que o herói. Além disso, para garantir a perfeita exatidão dos evangelhos, temos a promessa de Jesus aos seus apóstolos antes de os deixar. O que lhes disse ele? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo, vos lembrará tudo que vos disse. João 14:26. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre eles, conduziu-os à verdade inteira. João 16:13. Porque é do meu que ele vos dará, para que seja vosso. Versículo 14. Para que, por sua vez, eles pudessem conhecer ao mundo a verdade cristã em toda a sua pureza. Daí resulta necessariamente que o seu ensino, seja escrito, não é senão a repetição e a continuação do próprio Mestre. A vida e o ensino de Cristo constituem o conteúdo dos 4 livros chamados Evangelhos. Nos Atos dos Apóstolos, São Lucas narra a fundação e os primeiros desenvolvimentos da Igreja. Neste livro, como nas epístolas que se seguem, no número de 21, e no Apocalipse, encontramos o ensinamento dado pelos próprios apóstolos. E, como acabamos de dizer, esses ensinamentos apenas continuam e confirmam os de Cristo, pois, como diz São Paulo, eles não queriam saber outra coisa senão Jesus Cristo crucificado. 1 Coríntios 2:2. Todos esses livros, os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse, formam o que se chama ordinariamente o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente o Evangelho. É, portanto, no Novo Testamento, cuja alma e centro é o Salvador, que se encontram todos os elementos, todas as doutrinas que constituem a religião cristã. E o que é preciso reter é que este livro divino, escrito pelos contemporâneos de Jesus, nos foi transmitido desde então sem qualquer alteração, sem qualquer mudança, exceto um certo número de variantes provenientes das múltiplas cópias feitas antes da invenção da imprensa, mas sem qualquer importância real para tudo que diz respeito às coisas essenciais da fé. Hoje, após tantos séculos, podemos dizer que o possuímos tal como era nos primeiros dias. Com ele, contemplamos a própria fonte do cristianismo. Temos, portanto, a palavra autêntica de Cristo. Ela nos foi fielmente preservada, sem acréscimos, sem supressões, sempre a mesma através dos séculos. Em meio às incessantes mudanças do mundo, ela estava lá, bem esquecida, muitas vezes ignorada por aqueles mesmos que queriam tê-la feito ressoar em toda a sua potência, mas, mesmo assim, imutável e preciosa, semelhante à fonte escondida, límpida e pura, onde o viajante sedento, que tem a felicidade de descobri-la, pode beber longos goles. Que tesouros são estas palavras? Que luz resplandecente nas trevas deste mundo! À luz desta revelação dada por Deus no Antigo Testamento, resplandece um santo e divino esplendor. Os escritos de Moisés e dos profetas são confirmados pela autoridade de Jesus. Ao mesmo tempo, essa autoridade suprema também coloca seu selo sagrado sobre todo o ensinamento dos apóstolos, que declaram ser apenas mensageiros de Cristo. É assim que essa declaração do Divino Mestre se realiza plenamente e se apresenta-se a nós como a expressão da mais alta verdade. Assim, quem ouve estas palavras que eu acabo de dizer e as põe em prática pode comparar-se a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Sim, com Cristo, nossa fé repousa sobre um fundamento inabalável. Ele é a autoridade suprema, o único de quem se pode dizer, Magister Dixit, o Mestre disse. Sua palavra é uma lâmpada divina em nosso caminho.
Não há mais dúvida, angústia ou trevas em nossa alma, mas mais certeza, alegria, luz e paz. Quando ele falou, quem ousaria contradizê-lo? Existe na terra um padre, um papa, um doutor qualquer, que ousaria levar os seus decretos acima da palavra de Cristo ou mesmo atribuir-lhes um valor igual? Não seria isso uma verdadeira blasfêmia, o sinal de um orgulho insensato e de uma verdadeira loucura? O que diz Cristo? Eis a base da certeza, eis o que cada um deve perguntar a si mesmo, para saber o que deve acreditar e o que deve praticar. Ao lado da palavra de Cristo, que diz: as coisas, como o Pai me ensinou, João 8:28, que valem as palavras dos mais eminentes doutores e dos mais santos personagens, de todos esses homens que, sem exceção, independentemente de sua ciência e piedade, são atingidos pelo pecado, inclinados ao mal, sujeitos ao erro, falíveis em todos os sentidos. Que filosofia, que sistema humano você poderia você comparar com o Evangelho? Veja os livros dos filósofos, exclama J. Rousseau, como eles são pequenos ao lado daquele. E um incrédulo bem conhecido declara, por sua vez, que quaisquer que sejam os fenômenos inesperados do futuro, Jesus não será superado. Assim, pela própria confissão daqueles que querem despojar Cristo de sua divindade, se existe no mundo uma palavra que supera todas as outras, universalmente reconhecida como a expressão da mais alta sabedoria e do amor mais insondável, digna, portanto, de ser ouvida e imposta a todos por sua suprema autoridade, é bem a palavra de Jesus. Cristãos, em nome da vossa fé, incrédulos, em nome das vossas próprias declarações, todos deveis olhar para o crucificado do Gólgota como aquele que, sozinho, tem o direito de se chamar Mestre e Senhor. Deveis, para ser coerentes com vossos princípios, aceitar o seu ensinamento como regra da vossa vida e consciência da vossa consciência. Acima de todas as tradições, de todos os costumes, de todas as práticas, como acima de todos os doutores, podemos, portanto, colocar a palavra de Jesus. Longe de nós todas as fórmulas humanas, verdadeira estar nas secas onde a alma procura em vão saciar sua sede. É preciso ir à fonte das águas vivas, isto é, aquele mesmo que disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. Sentemo-nos, pois, aos pés de Cristo. Ouçamos o próprio Mestre Divino. Só Ele pode nos dizer tudo o que devemos acreditar e tudo o que devemos fazer para estar em plena posse da verdade e da salvação.